Olá, bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. Vamos mergulhar num tema, olha, que movimenta muito dinheiro no Brasil: as contratações públicas. Oi, é isso mesmo. A gente está falando de algo tipo 12% do nosso PIB? Pelo menos é o que diz o Ministério da Economia. É a grana que constrói hospital, escola, estrada, enfim, é a base de muito serviço essencial, né? Com certeza, é um volume impressionante de recursos públicos. Mas, ó, nosso papo aqui não é só listar números, não. A gente quer entender a inteligência por trás disso. Como fazer para usar essa verba de forma eficiente, sabe? Transparente, íntegra. Uhum. E é aí que entra o nosso tema: governança nas contratações públicas. Um assunto que, bom, ganhou ainda mais destaque com a nova lei de licitações, a 14.133. Exato, ela veio para reforçar muito essa necessidade. Então, a missão hoje é essa: desvendar os conceitos principais, as leis que de fato importam, os princípios que guiam tudo isso e as ferramentas práticas, aquilo que faz ou deveria fazer a diferença. Vamos tentar entender o que realmente é crucial nesse universo. Preparados? Ok, vamos lá. Vamos sim. E para começar, acho que é fundamental a gente alinhar o que é governança nesse contexto específico, né? Porque às vezes fica meio etéreo. Verdade. Governança, gestão. Qual a diferença? Exato. Olha, o TCU e algumas normas, tipo a Portaria das SEGES 8678 de 2021, definem governança como um conjunto de mecanismos de, pensa assim, liderança, estratégia e controle. Liderança, estratégia e controle. Isso. A ideia-chave é avaliar, direcionar e monitorar a gestão das contratações. O foco não é só executar a compra, sabe? É garantir que essa execução agregue valor de verdade, que atinja os objetivos da instituição e, claro, mantenha os riscos controlados. Ah, entendi. Então tem uma diferença clara aí entre governança e a gestão do dia a dia. Uma coisa é, tipo, definir para onde ir e a outra é remar o barco. É isso. Perfeito. É exatamente isso. A governança está no nível estratégico. Ela define o que fazer e por quê. Pensa nela como se fosse a bússola e o mapa estratégico da organização, sabe? A bússola e o mapa. Gostei da analogia. É. Define as diretrizes, avalia o desempenho geral, monitore os riscos maiores, aqueles que podem comprometer tudo, e alinha as compras com os objetivos estratégicos da entidade. Já a gestão, bom, a gestão é o nível operacional mesmo, é o chão de fábrica. O como fazer. Isso, o como fazer. É executar os processos de licitação, gerenciar os contratos que já estão rodando, cuidar das rotinas, do dia a dia. É a execução da viagem em si, seguindo o mapa que a governança traçou. Entender essa separação é chave, porque a responsabilidade maior da alta administração está na governança. No direcionamento. Faz todo sentido. E imagino que essa governança tenha objetivos bem claros, né? Não é só um conceito bonito no papel. De jeito nenhum. A própria Portaria 8678, que eu mencionei, ela vale para o Executivo Federal, mas serve de referência para todo mundo. Ela deixa bem explícitos os objetivos. E quais seriam? Olha, basicamente, buscar a proposta mais vantajosa. E aqui, atenção, não é só o menor preço inicial, tá? É pensar no ciclo de vida completo do produto ou serviço. Ah, é importante isso, o custo total, né? Exatamente. Outro ponto. Garantir tratamento justo e competição de verdade entre os fornecedores. Nada de jogo de cartas marcadas. E, claro, combater o sobrepreço, o superfaturamento. O básico, né? O básico que às vezes falha. Pois é. E tem mais. Um ponto que está ganhando muita força é promover a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável através das compras. Ou seja, usar o poder de compra enorme que o Estado tem para gerar outros benefícios para a sociedade, além do objeto principal da compra. Nossa, isso é pensar a contratação de uma forma bem mais ampla, bem mais estratégica mesmo. E essa preocupação toda com governança, ela não surgiu do nada com a Lei 14.133, né? Já existia uma base antes. Com certeza, a Lei 14.133 é o pilar hoje, sem dúvida. Ela consolidou muita coisa,
amarrou pontas, reforçou mecanismos. Por exemplo, ela deixou lá, escrito com todas as letras, a responsabilidade da alta administração pela governança. Isso é importante, tira aquele peso só do executor, né? Exato, e instituiu a obrigatoriedade da gestão de riscos, o modelo das 3 linhas de controle, que a gente pode falar mais depois, e criou o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, que é uma ferramenta central para dar transparência a tudo. O PNCP, para todo mundo ver o que está sendo contratado. Isso, mas a base, como você disse, vem de antes. A própria Constituição de 88, lá no artigo 37, já falava da licitação como regra. E os artigos 70 a 74 já definiam um sistema de controle interno e externo. Verdade, a base constitucional já estava lá. Sim, e a governança se apoia em um monte de outras leis importantes, que formam um ecossistema, digamos assim, de integridade e responsabilidade. Pensa na lei das estatais, na lei de improbidade, na lei anticorrupção, na lei de acesso à informação, a lei, A lei, claro. e até na lei de responsabilidade fiscal, a LRF. Todas elas, de um jeito ou de outro, pressionam por mais controle, mais transparência, melhor uso do dinheiro público. É um conjunto. Entendi. Um arcabouço legal que foi se construindo. Exato. E aí, claro, tem as normas infralegais, né? Os decretos, as portarias, que detalham como aplicar tudo isso na prática. Tipo o Decreto 9.203 de 2017, que fala da governança federal, a Portaria 8678, que já falamos, e até normas de cada poder, como resoluções do CNJ para o Judiciário, por exemplo. Ok, a base legal tá clara. Agora, aqui acho que a conversa fica ainda mais interessante. Quais são os valores, os princípios que devem guiar as decisões e as ações dentro dessa estrutura toda de governança? Porque lei existe, norma existe, mas a cultura, os valores por trás, isso faz toda a diferença, não acha? Nossa, ponto crucial. Sem dúvida. O Decreto 9.203, que é uma ótima referência, traz alguns princípios bem importantes para a administração federal, mas que valem como inspiração para todos. Como quais, por exemplo? Bom, ele fala em capacidade de resposta, ou seja, ser ágil, atender às demandas da sociedade de forma eficaz. Fala em integridade, que é colocar o interesse público acima de qualquer interesse privado, agir com ética, né? Essencial. Fala em confiabilidade, quer dizer, a atuação do órgão tem que ser consistente, previsível. Melhoria regulatória, para criar normas que funcionem, baseadas em evidências. Prestação de contas e responsabilidade, o famoso accountability. O accountability. Isso, o dever de informar, de explicar e de responder pelos resultados, pelos atos. E transparência, claro, garantir o acesso fácil à informação. Esses princípios parecem bem alinhados com o que se espera de uma boa gestão pública em geral. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A nova lei deu um destaque enorme para outros que são a cara da governança moderna. Quais seriam esses? Olha, planejamento, tá lá, com destaque. Transparência, de novo, reforçada. Eficácia, ou seja, foco no resultado, não só no processo. Segregação de funções, que é super importante para evitar concentração de poder e diminuir risco de fraude. Ah, segregação de funções. Cada um no seu quadrado, né? Para um controlar o outro. Exatamente. E ainda, motivação, que significa que as decisões precisam ser justificadas, fundamentadas, e um que eu acho fundamental, desenvolvimento nacional sustentável. Notei mesmo que integridade e sustentabilidade aparecem muito, são quase uns mantras nesse novo cenário, né? A própria Lei 14.133 parece que empurra bastante para isso, até incentivando ou exigindo programas de integridade das empresas que contratam com o governo. É uma tentativa de mudar a cultura mesmo. Sem dúvida nenhuma. A ideia é criar um ambiente onde a ética, a prevenção de coisa errada, sejam parte natural do processo, sabe? Não algo que vem de fora, uma auditoria depois que o problema aconteceu. Uma prevenção mais ativa. Isso. Exigir ou incentivar programas de compliance nas empresas é um reflexo claro disso. É tipo dizer, olha, setor privado, você também tem sua responsabilidade aqui. E a sustentabilidade também saiu do discurso e virou critério concreto. Influencia desde o que se planeja comprar até como se escolhe a proposta vencedora. Entendi. Ok, já falamos de conceitos, de leis, de princípios,
Mas como isso vira a prática? Como o gestor público lá na ponta coloca isso para funcionar no dia a dia? Quais são as ferramentas concretas? Porque, sem ferramenta, princípio vira só quadro na parede. Excelente ponto. É aqui que a governança se materializa mesmo. E a Lei 14.133 fortaleceu ou criou várias dessas ferramentas. Vamos tentar agrupar um pouco. Primeiro, pensando no planejamento. Aqui tem duas ferramentas que são essenciais. Planejamento, por onde tudo deveria começar, né? Deveria. A primeira é o Plano Anual de Contratações, o famoso PAC. Isso aqui não é só uma lista de compras para o ano que vem, não. É a ferramenta que obriga o órgão a pensar estrategicamente. O que eu realmente preciso, quando, quanto custa, está alinhado com o meu orçamento e com os objetivos da instituição. Para evitar aquela compra de última hora, na correria. Exatamente. O PAC é o antídoto para a cultura do apagar incêndio, com compra emergencial, que quase sempre sai mais cara e com menos qualidade. É para evitar o desperdício por pura falta de planejamento. Faz sentido. E a outra ferramenta de planejamento são os estudos técnicos preliminares, os ETPs. Antes de sequer pensar em escrever um edital, o ETP é aquela fase de investigação profunda. Qual é o problema que eu quero resolver? Quais são as possíveis soluções do mercado? Qual delas é a melhor para a minha realidade? O ETP é crucial, então, para não comprar algo que não serve ou que é muito mais caro do que precisava. Exato. Um ETP bem feito é talvez a maior vacina contra comprar coisa inútil ou contratar serviço que não resolve o problema. É um risco enorme que várias fontes que a gente viu apontam, contratações inadequadas. Verdade, lembro de ler sobre isso. Então, PAC e ETP no planejamento. E depois, para controlar os riscos? Aí entram as ferramentas de risco e controle. A primeira, claro, é a própria gestão de riscos. Virou obrigatória com a nova lei. E o que significa fazer gestão de riscos na prática? Significa identificar o que pode dar errado na contratação, analisar a probabilidade e o impacto disso, avaliar se o risco é aceitável ou não, definir ações para tratar esses riscos, evitar, mitigar, transferir e ficar monitorando o tempo todo. Não é só preencher formulário, é usar a inteligência para antecipar o problema. E tem ferramenta para visualizar isso? Tem sim. A matriz de riscos é uma muito usada. Ajuda a organizar e priorizar os riscos. É bem visual, prática. E tem também o modelo das 3 linhas, que eu mencionei antes. As 3 linhas. Como funciona isso? É uma estrutura de defesa, pensa assim. A primeira linha são os gestores que estão ali na operação, tocando a licitação, o contrato. Eles são a primeira barreira contra problemas. A segunda linha é quem dá suporte e supervisiona mais de perto. A assessoria jurídica, a unidade de controle interno do próprio órgão. Eles ajudam a garantir a conformidade. E a terceira linha é a auditoria independente, o órgão central de controle interno do governo, o Tribunal de Contas. Eles fazem uma avaliação mais distante e autônoma. A ideia é que uma linha reforce a outra. Entendi. Uma estrutura em camadas para pegar eventuais falhas. Exatamente. E aí, pensando na execução, na integridade e na transparência, tem mais ferramentas importantes. Quais seriam? Bom, a gestão e fiscalização contratual. Não adianta fazer uma licitação ótima e depois largar o contrato de lado. Tem que ter gente acompanhando de perto se o fornecedor está entregando o que prometeu, com a qualidade certa. Os fiscais de contrato são cruciais aqui. Acompanhar a execução é fundamental mesmo. Muito. Aí temos os programas de integridade, o compliance, que já falamos, são mecanismos para induzir um comportamento mais ético e prevenir fraude, tanto dentro do órgão quanto na relação com as empresas. O compliance ganhando força. Sim. E o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, a grande aposta em transparência total. A ideia é centralizar todas as informações de licitações e contratos do país inteiro num lugar só, aberto para qualquer cidadão consultar. Isso é uma mudança e tanto, hein? Se funcionar bem? Se funcionar bem, sim. E para tudo isso funcionar, uma ferramenta que é, na verdade, um pilar. Capacitação contínua. A lei exige, mas a realidade, como as fontes que lemos mostram, é que ainda é um desafio enorme. Sem gente bem preparada, as melhores leis e ferramentas não adiantam nada. Capacitação, sempre um ponto sensível, né? Essa lista de ferramentas é impressionante, cobre muitas frentes mesmo. Mas, pensando no que a gente leu, qual parece ser o maior desafio na prática
para os órgãos públicos? É usar essas ferramentas de verdade e não só para constar, para cumprir tabela? É falta de gente, de sistema, de vontade política, talvez? Olha, é uma combinação, infelizmente. A capacitação que a gente acabou de falar é um gargalo claro. Aparece bastante nas discussões. Falta gente treinada não só para entender a lei, mas para aplicar essas ferramentas de forma estratégica, sabe? Uhum. Outro ponto muito crítico é a própria cultura dentro dos órgãos. Muitas vezes, ainda é uma cultura muito reativa, focada só em seguir o rito, o procedimento formal. Não abraça o planejamento e a gestão de riscos como algo que realmente agrega valor, que melhora o resultado. Aquele medo de errar, talvez, o medo do controle. Exato. Isso pesa muito. E tem também a complexidade da legislação, né? Apesar dos avanços da nova lei, ainda é um mundo complexo. E, claro, a necessidade de ter sistemas de tecnologia bons, integrados, que suportem esses processos. Implementar tudo isso de forma consistente exige um esforço grande, coordenado e, principalmente, apoio forte lá de cima, da alta administração. Sem isso, fica difícil. Entendi. É um quebra-cabeça com muitas peças mesmo. Vamos então tentar visualizar isso na prática. Onde a governança costuma dar mais errado? E onde ela consegue, de fato, trazer bons resultados? Consegue dar para a gente uns exemplos mais concretos, baseados nos problemas e sucessos que as fontes apontam? Claro. Vamos tentar. Um cenário de falha que, infelizmente, a gente vê acontecer e que reflete os riscos que o material do TJDFT e a pesquisa da UFPR mostraram. Imagina a contratação de uma obra. Uma creche, por exemplo. Ok, uma creche. Importante para a comunidade. Muito. Mas aí, a fase de planejamento é feita na correria. O estudo técnico preliminar, o ETP, é superficial, usa dados antigos, não investiga direito as condições do local. O projeto básico sai cheio de falhas de dimensionamento de especificações. Ih, já começou mal. Péssimo. Aí fazem a licitação, uma empresa ganha, começa a obra, logo de cara começam os problemas. O terreno precisa de fundações muito mais caras do que o previsto, falta detalhe na parte elétrica, o material que especificaram já nem existe mais no mercado. Nossa! Resultado: a obra para. Começam os pedidos de aditivo para corrigir os erros do projeto, o custo vai lá para cima. Aí vira briga jurídica, processo se arrasta por anos. E o dinheiro público, ó... Pelo ralo. Exato. E a creche? Fica lá o esqueleto abandonado e a comunidade sem o serviço. Qual a raiz do problema? Uma falha grave lá na primeira linha de defesa. Planejamento ruim, ETP mal feito, gestão de riscos inexistente ou só de fachada. E as outras linhas de defesa? Talvez a segunda linha, o jurídico, o controle interno ali do órgão, não teve força ou independência para barrar aquele projeto ruim. E a terceira linha, o controle externo, o TCU, muitas vezes só consegue chegar quando o estrago já está feito, o prejuízo é enorme. Fatores como a demora nos processos, a falta de gente técnica capacitada para analisar o projeto, tudo isso contribui para o desastre. Que retrato frustrante. E bem realista, infelizmente. Mas a gente precisa acreditar que funciona em alguns casos, né? E o lado bom, onde a gente vê a governança funcionando e trazendo resultado. Felizmente, tem muitos casos bons também. Vamos pegar exemplos das boas práticas que as fontes também trazem. Pensa na adoção em massa do pregão eletrônico e a integração com sistemas como o Comprasnet, o antigo CIASG. Isso foi analisado em vários estudos. O pregão eletrônico foi uma revolução, né? Foi. Antes, cada compra era um processo lento, aquele monte de papel, pouca gente competindo, pouca transparência. Com a tecnologia e a padronização que vieram com o pregão eletrônico... O que mudou? Olha, primeiro, agilidade. O processo ficou muito mais rápido. Segundo, competição. Empresa do Brasil inteiro pode dar lance, isso aumenta a disputa, derruba preço. Mais competição, menor preço. Exato. Terceiro, transparência. Fica tudo registrado online, qualquer um pode ver, o controle fica mais fácil. Quarto, eficiência. Reduz custo operacional para a administração, menos papel, menos gente envolvida em tarefa burocrática. E quinto, padronização. Ajuda a ter procedimento mais uniforme, diminui erro, desvio. Isso é governança na prática. Usar tecnologia, processo bem definido para ganhar eficiência, transparência, economicidade. Realmente um bom exemplo de como a ferramenta certa pode mudar o jogo. E tem outro exemplo interessante, que apareceu também na pesquisa da UFPR.
As compras compartilhadas com critérios de sustentabilidade. Vários órgãos se juntam para comprar a mesma coisa, tipo material de escritório ou computadores. Comprando junto para ter mais poder de barganha. Isso, ganham escala, conseguem preço melhor. Mas não só isso, eles aproveitam para incluir exigências ambientais, sociais nos editais. Querem papel reciclado, equipamento com selo de eficiência energética, exigem práticas trabalhistas justas do fornecedor. Ah, então une eficiência com sustentabilidade. Perfeito. Mostra um alinhamento estratégico claro. Mostra coordenação entre os órgãos, colaboração. E mostra o uso do poder de compra para incentivar um mercado mais responsável. O sucesso disso depende de quê? Planejamento bem feito, colaboração, tecnologia para apoiar e o apoio da alta gestão, fundamental. Iniciativas como a do TJDFT, que a gente viu, de formalizar a governança, criar comitê, plano, cartilha, é justamente para criar um ambiente onde essas boas práticas possam acontecer mais vezes. Fica muito claro com esses exemplos, né? Como a aplicação ou a falta de aplicação desses mecanismos de governança impacta diretamente o resultado final, o serviço que chega ou não para o cidadão, o dinheiro público que é bem usado ou desperdiçado. Não é só teoria mesmo. Então, para a gente amarrando nossa conversa, a grande mensagem é que a governança nas contratações públicas não é mais um acessório, né? Não é só formalidade, é a espinha dorsal para garantir que essa montanha de dinheiro público seja usada com inteligência, com integridade e com foco no que a sociedade realmente precisa. É uma mudança de chave. Sair da mentalidade só burocrática para uma gestão estratégica, responsável dos recursos que são de todos nós. Perfeito, é isso. E os resultados, quando a governança funciona de verdade, são concretos, são visíveis. A gente fala de reduzir custo, de prevenir fraude, corrupção, de aumentar a confiança das pessoas na gestão pública que anda tão abalada, né? E o mais importante, melhorar a qualidade do que é entregue para o cidadão. Seja um bem, um serviço, uma obra. Exato. O artigo do Radar IBE que a gente consultou reforça justamente esses benefícios. Não é só para inglês ver. Mas sabe, isso tudo me deixa com uma última inquietação aqui, para a gente pensar. Com tanta lei nova, tanto princípio bonito, tanta ferramenta, tanto controle sendo implementado, como a gente garante que essa governança não vire só mais um monte de papelório, mais burocracia? Boa pergunta. O risco existe. Como garantir que ela realmente saia do discurso e transforme a prática lá na ponta? Que impulsione mesmo melhores serviços, mais integridade e talvez o mais difícil. Como superar aquela cultura do medo do controle? Aquele receio que às vezes paralisa o gestor, o tal apagão das canetas que um dos artigos mencionou. O medo de assinar, né? De ser responsabilizado depois. Isso. Como superar isso e construir no lugar uma cultura que seja genuinamente proativa, que valorize o planejamento, que gerencie riscos de forma inteligente, que tenha foco no resultado para o bem comum e não só em evitar a punição. É o grande desafio cultural, né? Mudar a mentalidade. Fica aí a provocação para todo mundo pensar. Queria agradecer muito a quem acompanhou a gente nessa análise sobre os fundamentos da governança nas contratações públicas. Eu que agradeço a conversa. E para quem quiser se aprofundar mais, as fontes que a gente usou aqui no bate-papo, o artigo do Migalhas, material do TJDFT, a revisão da UFPR, o artigo do RIF-JP, o do Radar IBE são ótimos pontos de partida para continuar essa exploração. Valeu e até a próxima. Até a próxima.